que é risco político? Eu nunca tinha ouvido falar desse ramo de seguro. É um ramo? Como Ele que é, ele é um ramo, ele é um produto específico, ele é pouco conhecido no Brasil ainda, mas ele é um ramo bastante tradicional no exterior. Basicamente, o seguro de risco político, ele cobre prejuízos financeiros relacionados com ações governamentais, de uma maneira mais abrangente, tá? Então, ele tem basicamente dois grandes grupos, assim, dentro do risco político. Você tem um produto que é para cobrir investimentos no exterior e prejuízos relacionados a esse investimento no exterior. Então, a possibilidade de você não conseguir trazer de volta seus recursos que você investiu no exterior, seja numa planta, seja um investimento como acionista de um negócio, ou como você tem estoque em trânsito no país, ou em algum momento você tem um bem de capital, um avião, uma máquina pesada. Imagina uma grande construtora, foi contratada para fazer uma obra em algum país da África e naquele momento eclodiu uma guerra civil e aí os equipamentos são nacionalizados. Enfim, o que aconteceu na Rússia? Você tem uma máquina pesada industrial de construção na Rússia e você não consegue mais retirar o equipamento porque naquele momento tudo aquilo é nacionalizado. De privado, né? E também uma outra situação que o risco político cobre, que tende a ser exclusão das apólices de seguro-garantia, de property, os prejuízos, danos físicos mesmo, tanto a plantas industriais quanto a mercadorias em trânsito, ou esses ativos móveis em outro país em função de guerra civil, atos terroristas, sabotagem, enfim, toda uma ampla gama de violência política, comoção civil, greve, enfim, toda essa espécie de riscos e que você também vai cobrir um prejuízo. Então, vamos pensar quando tivermos aquelas manifestações Primavera Árabe e que você também foca em ativos do exterior. Então, você destrói restaurantes do McDonald's, você destrói os supermercados do Walmart, eles são geralmente fábrica da Coca-Cola, essas grandes empresas internacionais que acabam sendo um símbolo do capitalismo norte-americano ou europeu, eles acabam sendo targets muito visados nesse tipo de situação. E você tem toda uma parte de moeda também, já visto o que aconteceu com Venezuela, o que acontece hoje com a Argentina, que você faz uma inversão em moeda forte, em dólar, euro, em algum outro país, e de repente você tem uma moratória, um problema cambial, e você não consegue tirar mais esses recursos em moeda forte de dentro do país. Então, um seguro de risco político, ele basicamente cobre esse tipo de eventos. E aí, como eu estava falando, de um lado você tem essa parte que são investimentos no exterior. E por outro lado, você tem contratos comerciais com governos ou empresas públicas. Então, você é uma empresa que fabrica produtos de saúde, medicamento, e vende para o Ministério de Saúde de algum governo. Você fabrica equipamentos de aviação, defesa, e vende para o Ministério de Defesa de algum outro país. Você é uma construtora, faz uma obra, e você tem um contrato com o Ministério de Infraestrutura. Ou você vai fazer um sistema de ônibus ou metrô, ou, enfim, qualquer coisa de mobilidade urbana, e você vai ter contratos com o Ministério do Transporte daquele determinado país. E também contratos que você vai ter com empresas públicas. Então, as empresas, normalmente, as petrolíferas, as empresas de mineração, muitas empresas ao redor do mundo, elas têm... Os acionistas são o próprio governo. E é o risco de você fazer um contrato com alguma dessas empresas e ela não repagar o que foi pactuado de pagamentos a prazo. Então, muitas vezes, ela não vai te pagar à vista, ela vai fazer um financiamento. E é o risco desse governo por uma ação, enfim, seja porque ela está num problema de violência política ou por algum problema financeiro mesmo, fiscal, tributário. Ela não conseguiu honrar com o compromisso e a apólice existe para isso. Então, o universo do seguro de risco político é esse. Enfim, e o universo de crédito, ele funciona também parecido com o seguro de risco político nessa questão de não pagamento. Ele é um calote entre empresas, pessoas jurídicas, entre duas empresas. Então, uma empresa A vende um produto ou um serviço a prazo para uma empresa B. Essa empresa B encontra-se numa situação de insolvência, ou mesmo uma mora simples, não paga porque não paga, ou ela entrou em RJ, recuperação judicial, ou teve uma falência, e com isso ela não consegue cumprir com os pagamentos que haviam sido acordados, mas a empresa que vendeu já entregou os produtos e já não tem mais posse sobre os produtos que foram entregues. E aí quem compra o seguro nesse caso é o cara que está vendendo ou o cara que está comprando?
o cara que tá vendendo. Tá vendendo. O seguro de crédito é o cara... Bom, enfim, no seguro de risco político para governos também é o cara que tá vendendo. Então, nisso ele é diferente do seguro garantia, porque o garantia normalmente é quem está performando um contrato, ou quem está vendendo um produto, você compra um seguro garantia para dar em benefício de quem está comprando. Perfeito. O seguro de crédito é quem está vendendo uma mercadoria, seja vendendo para o exterior, ou seja, uma exportação, ou vendendo no mercado doméstico, e ele compra o produto para se proteger contra o risco de não pagamento desse contrato, ou no caso do risco político que a gente falou, porque, enfim, eles têm naturezas diferentes. E aí, nesse caso, não é uma venda, né? É um investimento no exterior. Compra a empresa que tem investimento no exterior. Então, ela pode ser uma empresa brasileira que tem investimentos em países na América Latina, na África, na Ásia. Ou ela pode ser uma empresa chinesa investindo no Brasil, e aí a empresa chinesa vai querer contratar o seguro de risco político contra o risco do Brasil ter alguma ação política e por causa disso ele perder o investimento que foi feito.